Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Hoje é sábado, hoje é o sábado do silêncio, o sábado que o Senhor desceu ao Hades para pegar a chave da vida e da morte. Hoje é o sábado da tristeza de, de ver o Messias, de ver o Salvador morrendo numa cruz, e é o dia da reflexão, onde nós pensamos e refletimos em tudo aquilo que o Senhor realizou na cruz por nós. E Deus, que o nosso coração nesse dia esteja em silêncio, que o nosso coração nesse dia esteja centrado e focado nas tuas verdades e na tua beleza. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós estamos nessa série de as 7 últimas frases de Jesus na cruz, e pedimos, Deus, que mais uma vez, nessa sexta frase, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos desafiar a viver uma vida comprometida, a viver uma vida totalmente conectada, permanecer ligados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Então nós te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, pessoal. Então vamos fazer uma recapitulação básica aí de todo o nosso percurso até agora, né? Nós estamos falando sobre as 7 frases da cruz. Dentro dessas 7 frases que Jesus falou na cruz, a primeira delas, a gente falou sobre perdão e graça, quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda frase, a gente vê Jesus falando sobre a questão da certeza e da convicção, quando ele diz: eu garanto, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase vai falar sobre adoção e redenção, quando Jesus olha para Maria e fala: mulher, aí está o seu filho, e para o discípulo: aí está a sua mãe. A quarta frase vai falar sobre justiça e expiação, quando Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? A quinta frase vai falar sobre a humanidade e a identificação, quando Jesus ele dá essa frase afirmativa: tenho sede, né? Uma frase tão pequenininha, né? E a gente conseguiu tirar tanta coisa boa dela. E hoje nós vamos para a sexta frase, e amanhã no culto, né, na pregação, a gente vai estar falando sobre a última frase. E assim, tá certo que uma frase está ligada na outra, né? Mas às vezes eu fico pensando, as pessoas falam: são as 7 frases da cruz, eu perdi a primeira, então não vou pegar as outras, né? Mas, na verdade elas são independentes, vamos dizer assim, cada um tem a sua mensagem. Se você pegar uma de cada um, todas elas vão ter uma mensagem própria, né? Mas eu entendo que elas estão conectadas, ao mesmo tempo cada uma delas é uma mensagem direta para nós, né? E hoje nós vamos estar trabalhando a sexta frase dessas 7 frases da cruz, e a sexta frase tem como tema obediência e missão. Obediência e missão. Então vamos lá abrir nossa Bíblia em João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, e a gente vai ver o versículo 30, né? Na verdade, o versículo 29, a gente leu ontem, que diz o quê? Estavam ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado, e com isso curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Né? A gente tem, no outro evangelho, a gente tem uma última frase, por isso que tem mais uma frase para a gente falar amanhã, que seria a frase final. Aqui em João acaba. Aqui no Evangelho de João, essa seria a última frase. Então, não é em todos os evangelhos que você tem todas as 7 frases, né? Por quê? Porque também a gente sabe que os evangelhos eles foram escritos por autores diferentes. O mesmo grande autor foi Deus, mas cada autor do livro, do evangelho,
escreveu por uma perspectiva, né? Então a gente não tem exatamente todas as frases do mesmo evangelho, mas existe mais uma frase que é a última frase de amanhã, que a gente vai ver. Mas a frase de hoje, que é eu entendo que é uma das frases mais importantes, né, para a conclusão da missão, né? Eu falei para vocês que aquela frase da justiça e da expiação, meu Deus, por que me abandonaste? É uma frase teológica, uma frase assim extremamente complexa, que daria para a gente falar muito tempo, né? Mas eu tentei resumir e trazer só um pedaço da parte, uma essência da parte. Hoje, na verdade, hoje, a frase de hoje é a frase mais importante de todas. Por quê? Porque é a consumação, é a finalização, e eu queria que a gente pudesse pensar um pouco nessa questão dessa conclusão, né? Então, a sexta frase da cruz, ela é uma mensagem de vitória, tá, pessoal? Às vezes a gente pensa, né, como eu estava falando na vigília ontem, às vezes a gente acha que a crucificação é a vitória do inimigo, né? E o inimigo conseguiu matar Jesus. O inimigo conseguiu crucificar Jesus. Não, de jeito nenhum. Foi Jesus que entregou a vida dele por nós, né? Se a gente olhar bem na perspectiva, não foi ninguém pegou e matou Jesus. Ele deu a sua própria vida por nós, né? Então eu penso que a cruz foi um triunfo, na verdade. Então a cruz é a mensagem de vitória, é uma notícia de triunfo do reino de Deus. E nessa frase nós vemos a obediência exemplar de um filho e a fidelidade inegociável de um missionário. Então são duas coisas que a gente precisa enxergar quando a gente olha para essa frase, está consumado. Duas palavrinhas só, né? Duas palavrinhas vai dar bagagem aqui para a gente conversar mais de uma hora, né? Mas hoje a gente vai fazer só em 30 minutos, que daqui a pouco eu já tenho reunião, tá bom? Vamos lá. Então essa pequena frase de duas palavras, está implícito nela que Jesus foi completamente obediente, fielmente submisso, voluntariamente dependente e disciplinadamente focado no cumprimento da sua missão. Se você está perdendo qualquer uma dessas frases que eu estou falando aqui, pessoal, não fiquem desesperados, que eu estou mandando o PDF para vocês lá no grupo da Devocional, tá bom? Aí tudo isso que eu tenho aqui eu vou mandar para vocês, tá bom? Então assim, vai ter lá, esse material vai ter lá para você poder acompanhar. Então, repetindo, né? Jesus cumpriu a sua missão em um estado máximo de humilhação, né? Não, eu repeti a outra frase, né? Essas duas frases de Jesus, elas expressam, tá implícito dentro dessas duas palavras, né? Que Jesus foi completamente obediente, fielmente submisso, voluntariamente dependente e disciplinadamente focado no cumprimento da sua missão. Então Jesus, ele cumpriu a sua missão em um estado máximo de humilhação. Jesus não trouxe com essa frase nada de muito novo, mas sim uma ênfase, uma reafirmação e uma confirmação de tudo aquilo que ele pregou em seu ministério aqui na Terra. Por que a gente fala que Jesus ele fez a missão dele no estado máximo de humilhação, né? Tá certo, tem gente que vive de uma forma mais humilde até do que Jesus viveu aqui na Terra. Mas, o que eu queria dizer, sendo ele Deus, o Criador do céu e da terra, sendo ele o Deus eterno que fez todas as coisas, um cara desse se rebaixar ao mundo, se rebaixar à nossa realidade aqui na Terra, viver entre nós, como nós, passar pelos mesmos sofrimentos, isso foi o estado máximo de humilhação que poderia se passar, né? E esse Jesus, ele era focado. Esse Jesus, ele tinha uma missão, e essa missão ele sempre falou, né? Vou dar dois textos para você entender isso. João capítulo 4, versículo 34. João capítulo 4, versículo 34, Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, né? Então assim, Jesus ele tinha essa determinação. A minha comida, qual que é a sua comida predileta, né? Se a gente for perguntar aqui,
Cada um vai falar, eu gosto de lasanha, eu gosto de udon, eu gosto de gohan, eu gosto de churrasco. Cada um vai falar. Se você perguntasse para Jesus, Jesus, qual que é a sua comida predileta? Ele ia falar assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Né? É interessante a gente ver a determinação de Jesus. Outro texto que eu quero que você guarde também, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Evangelho de João 12, 27 diz assim, agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então Jesus ele está falando, né? Será que eu vou na hora da dificuldade, eu vou falar assim, oh Deus, me tira da dificuldade? Ou será que eu vou chegar para Deus e falar, não, Deus, foi por isso que eu vim. Então, nessas duas frases, você tem a primeira frase de João 4,34, num senso de obediência muito grande. E na segunda frase, João 12, 27, você tem um senso de missão muito grande. Né? Quando Jesus fala está consumado, pessoal, eu quero que você grave uma palavra grega aqui, tá, pessoal? Pastor Joel também é cultura. Né? Então, assim, você vai aprender uma palavra grega hoje, é uma das palavras mais importantes que a gente pode entender assim na teologia do escrito em grego, pessoal. A palavra é tetelestai, né? Tetelestai. Eu tenho uma filha que a gente chama de Teté, né? É a tetelestai. É mais ou menos a Teté, mas não tem nada a ver. Tetelestai. Tetelestai é exatamente o que Jesus falou nesse momento. A palavra, a expressão de Jesus em grego, quando Jesus diz está consumado, é tetelestai. Tetelestai significa quitação de dívida, significa documento de posse de uma propriedade, o diploma de uma formatura, o selo de aprovação. Você entende, pessoal? Quando você está com uma dívida e você consegue pagar toda essa dívida, alguém vai lá e bate um selo, tetelestai. Né? Você está fazendo o curso superior da faculdade de doutorado, sei lá o que você está fazendo, estudando, colegial. Quando você termina, você recebe um diploma. Nesse diploma tem um selo escrito tetelestai. Você está pagando o seu apartamento ainda, faz 30 anos que você está pagando, aí uma hora você consegue quitar ele, vem um documento de posse sua e lá está escrito tetelestai. Tetelestai é a conclusão, é a confirmação, é a quitação da dívida, é o fim da condenação, é a forma legal e judiciária de se libertar um preso que estava condenado. Tetelestai diz o seguinte, você não precisa fazer mais nada, porque tudo que precisava ser feito para a sua salvação já foi feito. Essa palavra é fantástica, pessoal. Essa palavra é maravilhosa. Se você olhar para Jesus, se você olhar para a obra de Jesus na cruz, você precisa entender o tetelestai. Porque Jesus morrendo na cruz, entregando sua vida na cruz, você não precisa fazer mais nada. Ou seja, você não precisa fazer obras de solidariedade para ser salvo. Você não precisa ir para a igreja para ser salvo. Você não precisa fazer jejum para ser salvo. Você não precisa deixar de rir para ser salvo. Você não precisa usar cabelo comprido e saia para ser salvo. Você não precisa ler a Bíblia inteira para você ser salvo. O que você precisa é crer no Senhor Jesus, porque tudo que precisava ser feito para sua salvação foi concluído no eu estou, está consumado. É muito importante você entender isso, pessoal. Essa declaração é uma declaração de amor à humanidade. Quando Jesus Cristo fala está consumado, ele está falando assim, pessoal, a janta está pronta. Pode vir comer, porque já está tudo pronto, não precisa fazer mais nada, já está tudo na mesa, senta e come. Sabe, pessoal, a gente precisa entender esse está consumado. É a frase mais importante, porque ela diz está consumado, concluir a obra, o trabalho que precisava ser feito para a sua salvação já foi feito.
Você não precisa fazer mais nada para, sabe, esse negócio de pagar promessa. Ah, não, eu fiz uma promessa, eu preciso ir lá para Aparecida do Oeste lá e fazer pagar minha promessa. Eu preciso carregar a cruz do caminho da fé. Eu preciso, não, pessoal, não, 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 nenhum sacrifício você precisa fazer mais, porque todo sacrifício para sua salvação já foi feito, já foi feito. O que você precisa fazer, o que você faz agora, não é mais para a sua salvação. Você entende? Eu entendo que existe duas fases de um ser humano. Duas fases. Quando o ser humano é pequeno, ele precisa aprender a ser amado, né? E aí ele precisa de carinho, ele precisa de ser cuidado, ele ainda não consegue pagar suas contas, ele não consegue fazer comida. Aí o pai cuida, a mãe cuida dessa criança. Chega uma hora que esse cara cresce, na verdade. Depois que ele cresce, o que, que ele faz? Ele não precisa mais ficar ouvindo do papai eu te amo, eu te amo. Não, a gente já sabe que ele ama a gente. Então tá na hora de agora eu começar a fazer alguma coisa por ele. Isso é amadurecer, isso é entender o tetelestai. Jesus já fez tudo que era necessário para a nossa salvação. E agora, tudo que a gente faz não é um sacrifício, pessoal. Não é um sacrifício. É uma gratidão, é adoração, é, é, sabe, é mostrar o amor que eu tenho pelo Pai, né? Ele não precisa mais ficar me falando toda hora que Joel, eu te amo, Joel, eu morri por você. Não, eu já sei, agora está na hora de eu fazer alguma coisa para ele. Está na hora de eu servir ele na igreja, está na hora de eu servir as pessoas, está na hora de eu amar as pessoas, né? Então, assim, eu creio que Deus ele tem uma mensagem muito forte no Tetelestai, no está consumado. Vamos lá, vamos partir para os objetivos dessa frase. Quais são os objetivos dessa frase, né? O primeiro objetivo dessa frase é ensinar o mundo sobre a obediência, né? Então, assim, Jesus nessa frase, quando ele fala está consumado, ele está falando assim, você precisa aprender a obediência e a missão, né? Então, assim, é muito importante a gente ter isso aí na nossa mente, essa ideia de que o objetivo dessa frase é ensinar o mundo sobre obediência e missão. Outra coisa que a gente vê como objetivo dessa frase é olhar para o bom e perfeito relacionamento entre o filho e o pai, né? Existia um relacionamento perfeito entre Deus Pai e o Deus Filho, né? O Filho sempre falava, Jesus Cristo sempre falava, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu cumpro aquilo que o meu Pai fala para eu fazer. Tudo que Jesus fazia era em obediência e no cumprimento da missão que o Pai tinha dado para ele. E ele não fazia aquilo por obrigação, ele fazia aquilo por uma voluntariedade de dependência. Ele voluntariamente se tornava dependente do Pai. Outro objetivo dessa frase é que Jesus ele é o modelo máximo de obediência nas nossas vidas, né? E assim, se você olhar para a Bíblia, Jesus tem vários ensinos, né? Você vê que Jesus curava as pessoas, que Jesus amava as pessoas, que Jesus conversava com as pessoas, que Jesus se compadecia das pessoas, que Jesus amava as pessoas. Mas sabe, pessoal, eu vou dizer uma coisa para você. Se você puder guardar só uma coisa de todas as virtudes e ensinamentos de Jesus, guarde a obediência. Jesus. Jesus era uma pessoa obediente. Puxa, como é bom a gente ver quando os nossos filhos obedecem a gente, né? Quando eles nos desobedecem, também a gente fica triste, né? Mas assim, quando a gente tem um filho que obedece, é uma coisa tão boa, tão boa. E o nosso Jesus Cristo mostrou uma completa e total obediência ao Pai. E outro objetivo que a gente vê nessa frase aqui é o objetivo de que a vida é uma missão. A vida de Jesus era uma missão. Durante todo o percurso, né? Mesmo que a gente não saiba os relatos do que aconteceu de Jesus na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, a gente só sabe de Jesus dos 30 anos para cá, que foram os 3 últimos anos de ministério da vida dele. A gente sabe que a vida inteira de Jesus foi uma missão. A pergunta é,
qual é a sua missão aqui na Terra? Qual é a sua missão aqui na Terra? É algo que a gente precisa se perguntar. Olhando olhando para o nosso para a nossa vida, olhando para Jesus, olhando para o estar consumado, tetelestai. Eu pergunto, qual é a sua missão aqui na Terra? Ah, pastor, eu não sei qual é a minha missão. Pergunta para Deus, né? Deus tem uma missão para você. Alguns vão ter uma missão grande, outros vão ter uma missão pequena, mas não interessa, né? Se a missão vai ser grande, se a missão vai ser pequena, mas o importante é a gente cumprir com a nossa missão. Eu lembro outro dia que eu estava olhando o site do meu primo, né? Porque a minha filha falou assim: ah, pai, eu vi você tá no Google, né? A minha filha colocou Joel Hayashi e apareceu no Google, né? Eu tenho umas pregação lá, né? Aí eu vi uma pregação do pastor Joel, tava assim, 70 visualizações, né? Nossa, pai, você tá no Google. Aí eles abaixo olharam e falaram assim: olha, o tio Teófilo também tá no Google, que é o meu outro primo que é pastor. Aí eu abri o vídeo do meu primo, tava escrito assim: 70 mil visualizações, né? A diferença era só 1.000, né? Eu tinha 70 e ele tinha 70 mil. E eu penso assim, né, pessoal? Aí teve uma hora que eu fiquei até meio triste. Eu falei assim, poxa vida, né? Só 70 pessoas viram a minha pregação e do meu primo 70 mil pessoas viram a pregação dele. Mas aí Deus falou para mim assim, Joel, e qual o problema disso? E qual o problema disso? Cumpre a tua missão. Se a tua missão é cuidar da igreja da vila, amém. Cuida da igreja da vila. Né? Se a tua missão é cuidar de todas as igrejas evangélicas do Brasil, aí você cumpre a tua missão. Mas hoje eu entendo que a minha missão é cuidar da minha igreja, cuidar da igreja da vila e de todas as pessoas que entrarem nela. Né? Então, assim, eu não vou ficar bravo e eu não vou ficar preocupado se eu vou ser famoso, se eu não vou ser famoso. Nem quero ser famoso, né? Eu quero estar perto das pessoas, né? Então, assim, eu penso que essa pergunta ela é real. Pergunte-se para você qual que é a sua missão, né? Então, assim, eu queria trazer alguns contrastes muito interessantes na Bíblia, né? O primeiro contraste é de Jesus com Saul, o rei Saul. O primeiro rei, né, de Israel foi Saul. O povo pediu um rei, falou: oh, Deus, todo mundo tem rei, a gente não tem, dá um rei para nós. E aí Deus deu esse rei Saul, né? E Jesus e Saul foram ordenados rei, né? Tanto Jesus como Saul foram ordenados rei, eles foram abençoados e eles se tornaram rei. Saul foi ordenado, começou a reinar e desobedeceu a Deus. Mas Jesus foi ordenado e obedeceu até o fim. Saul perdeu a bênção do Senhor porque ele desobedeceu. E Jesus abençoou a todos por causa da sua obediência. Né? Então olha só o contraste. E eu queria contar uma história de Jesus, né? A história de Jesus que é assim. Jesus não, de Saul, né? Saul, ele era um rei e Deus falava para os reis e os reis tinham que obedecer. E Deus falou assim para Saul: Saul, vai lá num reino vizinho e acaba todo mundo, mata todo mundo e não traz nenhum despojo dessa guerra. Só que aí o Saul foi lá, matou todo mundo, mas deixou o rei vivo, né, o rei Agag, e trouxe alguns pertences para ele, um despojo para ele. Aí o Samuel foi lá para o rei Saul e falou assim: Saul, por que você desobedeceu a Deus? Aí Saul falou assim: como assim eu desobedeci? Eu fui lá e matei todo mundo. Só que eu só trouxe o rei e algumas coisas que eu queria, né? Ou seja, ele desobedeceu. E aí em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel diz assim para Saul. 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de cardeiros. Né? Então, o que a gente aprende aqui nesse contraste de Jesus com Saul? Obedecer é melhor que sacrificar. Não adianta você ficar sacrificando. Ah, eu vou sacrificar, eu vou assistir o culto de domingo. Ah, eu vou sacrificar, eu vou dar uma oferta. Ah, eu vou sacrificar, eu vou fazer uma caridade. Não. A obediência
é melhor do que sacrifício. Às vezes as pessoas querem substituir a obediência por sacrifício, né? Ó Deus, eu tô indo pra igreja domingo, mas aí você faz vista grossa aí pros meus pecados durante a semana, tá? Beleza? Aí domingo que vem eu tô aqui de novo. Então, assim, você vê que a gente, muitas vezes, a gente tenta subornar a Deus por conta do nosso sacrifício. Falando assim, ó Deus, tô dando dízimo, então beleza, me abençoa aí, né? Restaura tudo que eu tenho e tal. Mas não, obedecer é o mais importante. Outro contraste que eu quero trazer é sobre a vida de Jesus e de Adão. Né? Adão foi o primeiro homem, né? Jesus também foi o primeiro homem, na verdade, né? Pensando na ideia de que Jesus era um homem, os dois foram gerados por Deus e os dois foram perfeitos. Eles começaram perfeitos. O Adão, mas o que acontece? Por Adão entrou o pecado no mundo e por Jesus o mundo foi salvo. Olha o contraste. Por Adão entrou o pecado no mundo e por Jesus o mundo foi salvo por ele. E outro contraste importante que eu quero trazer para vocês, né? Adão, a frase de Adão é: seja feita a minha vontade. E a frase de Jesus é: seja feita a tua vontade. Então, o Adão, ele estava fazendo as coisas por si mesmo, mas Jesus, ele faz tudo pelo nome do Senhor Jesus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, todos nós pecamos, né? Então, falando sobre obediência e missão, uma das coisas mais difíceis e mais básicas da vida cristã é a obediência. A humanidade possui um senso de desobediência que vem de dentro da alma. Ninguém precisa ensinar sobre a desobediência, né? A gente desobedece assim por natureza, não é verdade? Olha para uma criancinha, né? As crianças é tão bonitinha, tão fofinha, já é desobediente, né? Porque já nasce assim. Todo mundo já tem essa desobediência lá dentro, né? O fato é que sempre encontramos uma justificativa para o nosso pecado e para a nossa desobediência. Eu roubei, mas eu roubei porque a minha família estava com necessidade. Eu menti porque eu precisava passar de ano. Eu bati porque eu estava com raiva. Eu matei porque ele fez um mal para minha família. Você entende, pessoal, que no fundo, todo mundo tem uma desculpa esfarrapada para cometer o pecado e a desobediência, né? O mais difícil e o mais básico da vida cristã é você viver em obediência. É por isso que na nossa denominação a gente fala tanto sobre a santidade, porque a santidade, viver em santidade é algo extremamente difícil. É difícil viver em santidade e Deus fala para nós vivermos em santidade. Então, 3 lições para a frase de hoje. 3 lições que a gente pode tirar da frase de hoje para a gente terminar, porque minha reunião já está começando lá, a Débora já está lá. Né? Primeira lição de hoje é: Jesus levou sobre si. Agora presta atenção. Coloca aí, Jesus levou sobre si. Agora eu vou colocar um monte de coisa que Jesus levou sobre si. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, as nossas tribulações, as nossas amarguras, as nossas violações, as nossas enfermidades, as nossas humilhações, as nossas transgressões, o nosso sofrimento, a nossa rejeição pelo Pai, a nossa inimizade por Deus, a nossa sentença de morte eterna. Tudo isso Jesus levou sobre si. Ele levou isso tudo para a cruz. Pessoal, toda vez que você estiver sofrendo, você estiver se sentindo rejeitado, você estiver enfermo, doente, vai lá aos pés da cruz, entrega aos pés da cruz, coloca aos pés da cruz e fala: Deus, eu quero entregar isso para ti, eu quero colocar isso nas tuas mãos, eu quero pedir que o Senhor fale, que o Senhor tome tudo isso das minhas mãos. Toda vergonha, todo medo, a gente precisa colocar diante da cruz. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si
levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Segunda coisa, então, que a gente aprende nessa lição, né? Nós aprendemos nessa lição, Jesus conquistou para mim. Então a primeira lição é Jesus levou sobre si. A segunda lição é Jesus conquistou para mim. Agora vai a lista, tá, pessoal? Jesus conquistou para mim o perdão eterno. Jesus conquistou para mim o direito da vida eterna. Jesus conquistou para mim o direito de estar na presença do Pai. Jesus conquistou para mim o livre acesso a Deus. Jesus conquistou para mim a vitória sobre a morte. E para terminar, eu quero trazer a terceira lição que a gente tem nessa frase, né? E a terceira lição que a gente tem nessa frase é que a gente precisa entender a obediência e a missão. E para isso eu quero recontar, né, a história. Todo mundo já sabe, mas eu preciso recontar essa história para vocês. A história de Abraão e Isaac, né? Lá, quando você vai lá para Gênesis 22, 1 e 2, diz assim: Isaac, ele demorou muito para ele ter o filho dele, né? E ele teve o filho já na velhice, né? E aí diz o texto aqui que Gênesis 22, 1 e 2. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu indicarei. Que absurdo, né? Acabei de ter o filho, demorei tanto para ter o filho, agora Deus quer que eu sacrifique ele, né? Que negócio mais maluco que é esse? Como que Deus pode fazer um negócio desse? Mas, o versículo 3 diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que lhe havia indicado. Ou seja, Abraão foi obediente. Deus deu uma missão para o Abraão e o Abraão estava buscando o cumprimento da missão que Deus tinha dado para ele. Versículos 7 e 8 diz assim, Isaque, né, lá em cima, depois que subiu no monte, Isaque disse ao seu pai, pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então a gente vê aqui que o Abraão e o Isaac, eles estavam lá, e o Isaac já tinha uma certa consciência, né? Ele falou assim, pô, pai, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? E o Abraão fala assim, Deus vai prover. E no versículo 10 e 12 do 22, assim, Abraão, ele pegou o filho dele entendeu que ele ia ser o sacrifício. Isaac não reclamou, Isaac não falou nada. Né? Se eu fosse o Isaac, eu ia sair correndo, com certeza. Mas não, o Isaac não saiu correndo, ele deixou ser amarrado, ele foi colocado sobre a lenha. E aí diz o texto, versículo 10 a 12. Então estendeu a mão, pegou uma faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Né? Pessoal, a grande lição do está consumado, do tetelestai, é essa, é a obediência e a missão. Deus deu uma missão para nós, nós precisamos cumprir com a nossa missão. Que nós tenhamos esse coração, né, de cumprir com a nossa missão. E que nós possamos, no final da nossa vida, né, quando a gente estiver já quase no fim, que a gente possa falar assim como Jesus, está consumado. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, que fala no nosso coração, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor continue a falar conosco e nos guiar com Teu Santo Espírito, Pai. Te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor cumpriu com a sua promessa, o Senhor concluiu a sua missão.
Tetelestai, que significa que o Senhor concluiu e o Senhor selou as nossas vidas, pagou as nossas dívidas e agora nós somos livres para ter um compromisso com o Senhor. Te agradecemos, Pai, te louvamos por tudo isso, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito. Oramos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.